Pois é, pessoal, depois de falar do Zack Snyder, chegou a hora de falar dele, o queridinho da galera, James Gunn. James Gunn, hoje é dia de tu segurar a batata quente, porque eu já falei das maiores mentiras de Zack Snyder e hoje é dia de falar das maiores mentiras do James Gunn. Lembrando que como o vídeo hoje é polêmico, eu peço encarecidamente que você fique aqui até o final, seja você fã ou hater do James Gunn. E eu já adianto, eu não sou fã nem hater, eu sou simplesmente um cara que gosta de quadrinhos e analisa esses filmes para vocês. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele comentário para fortalecer o nosso canal e aumentar nossa relevância dentro da plataforma. Sem mais delongas, vamos começar com as maiores mentiras sobre James Gunn. Esse quadro, né, As Maiores Mentiras, é um quadro onde eu desmistifico algumas falácias que a internet cria acerca de diretores, super-heróis, quadrinhos, filmes, animações e seja lá o que for. Eu já fiz esse quadro sobre o Zack Snyder e toda aquela desinformação que rola em torno dele, né? Do pessoal querer fazer o Zack Snyder parecer uma espécie de tirano, maluco, que quer distorcer os quadrinhos. E também existem muitas falácias sobre James Gunn. E hoje eu vou desmentir todas elas, e a primeira que eu vou começar logo de cara é o pessoal falar que o James Gunn é uma espécie de místico, assim, dos quadrinhos, que ele sabe adaptar tudo, que ele é o cara mais fiel, mais saudosista de todos. E pessoal, não, o James Gunn, ele nunca foi nem é um saudosista fiel 100%. O James Gunn ele é um cara que sempre foi pró-adaptações. É só você ver como em todas as obras dele, ele sempre muda bastante os personagens, seja para caber uma nova estilo de narrativa ou alguma outra coisa que adeque para ele. Por exemplo, o Drax, no Guardiões da Galáxia, ele é alívio cômico. Mas no Guardiões da Galáxia, nos quadrinhos e nos quadrinhos da Marvel, na continuidade geral, o Drax nunca foi alívio cômico. Se você ler a Saga do Infinito e a Cruzada do Infinito, você vai ver que tem nada a ver. O Drax ele não é alívio cômico. Mas o James Gunn pegou um personagem que não é tão popular assim dos quadrinhos, se bem dá até pra dizer que ele é um personagem quase nem conhecido por muita gente do mainstream, né? Muita gente só conheceu o Drax pelos filmes mesmo do Guardiões da Galáxia, e transformou ele numa coisa nova. O Pacificador também, se você pega o Pacificador da Charlton Comics, o James Gunn ele não adaptou ele perfeitamente não, cara. Pelo contrário, ele mudou muito, porque tinha que mudar. O Pacificador na época da Charlton Comics era muito bucha, cara. Muito bucha. Era um personagem muito chato, daquela galera da Charlton Comics, Questão, Capitão Átomo, Besouro Azul. O Pacificador era um dos mais sem graça. Ele tinha pouquíssimas aparições e não era um personagem que, tipo, ninguém lembrava muito assim, sabe? Não era um personagem que todo mundo fala, nossa, esse aí tinha que vir logo pra descer. Esse aí foi um dos que veio na leva mesmo, que entrou no bonde e ficou. Seguindo agora, para não ficar muito tempo, né, na mesma pauta, eu entro agora em Daddy Issues. O pessoal fala muito assim, o James Gunn é um cara que ele é muito inovador. O James Gunn, ele tem Daddy Issues. E muita gente fala assim, o James Gunn é um cara que ele inova muito e não sei o quê. E eu reconheço, o James Gunn, ele acerta muito. Mas, cara, ele segue uma fórmula em quase toda a produção dele. Toda a produção dele, em algum ponto, vai ter um filme, uma saga, um episódio focado em Daddy Issues. E para você que já tá discordando de mim, Superman tem Daddy Issues. Os pais biológicos do Superman são conquistadores e tal, a mensagem lá dele pode ser distorcida, enfim. Guardiões da Galáxia, o mais clássico, né? O Ion do pai adotivo é bom e o Planeta Vivo, o pai biológico do Peter Quill é o demônio, tá ligado? Acabou com a vida do cara, matou a mãe dele de câncer e por aí vai. Então o James Gunn, o pessoal fala, ele é um cara que não tem fórmula, que é um cara inovador, cada filme do James Gunn é uma caixinha de surpresas e não sei o quê. Sendo que, cara, nada disso. Tem muitos filmes de James Gunn que são previsíveis. Só que é que tá, previsibilidade não quer dizer que é ruim. Não é porque é previsível que é ruim. Eu, por exemplo, eu gostei muito do Superman 2025. Contudo, é a fórmula do James Gunn escrachada ali. Músicas que ele gosta, muita cor, muitas coreografias envolventes, né? Aquelas cenas lindas que ele faz, bem coloridas, bem iluminadas, que você fica preso mesmo olhando pra tela. E, contudo, é a mesma fórmula. Então, assim, não é porque é a mesma fórmula que é ruim, não. Mas, ao mesmo tempo também, né, não vou dizer que porque é bom que não é previsível, né? Por exemplo, Hokuto no Ken é um anime bem previsível, mas é um anime bom. Eu gosto. Então, a previsibilidade do James Gunn é uma coisa também que o pessoal inventa que o James Gunn ele é imprevisível, o James Gunn é um cara muito arrojado e não sei o que, a gente nunca sabe o que ele vai mandar pra gente. Mas mesmo, Pacificador, Superman, Guardiões da Galáxia, enfim, as produções de James Gunn seguem sempre um padrãozinho que muitas vezes funciona, mas é um dos medos que eu tenho com a DC. Já pensou se o James Gunn, essa fórmula dele uma hora vai cansar, né? Então dá uma certa apreensão. Será que o filme do Batman, o Bravos e Destemidos, também vai ser um filme sobre Daddy Issues? O Supergirl, Woman of Tomorrow, né, que agora vai ser apenas Supergirl 2026, esse é um filme que a gente já sabe que tem grandes chances de ser Daddy Issues de novo. Por quê? Porque esse filme dela é baseado no quadrinho, né, Woman of Tomorrow, e nesse quadrinho a gente tem uma história de descobrimento da Supergirl, onde ela conhece uma alienígena que o pai foi morto e ela quer vingança, coisa e tal. Aí entra o contexto da cara, né, dela ter ficado órfã, né, o planeta explodiu, tal. Então tem todo esse drama, esse descobrimento da Supergirl. E nesse filme a gente provavelmente vai ter a fórmula do James Gunn também no seu ápice, né? E aí fica a questão, será que todo filme de início, né, do James Gunn vai ser sobre Daddy Issues? Só falta agora a cara de barro ser Daddy Issues também. Não é possível, né? Mas, enfim. E outra mentira também sobre o James Gunn que o pessoal gosta de inventar
É que como eu falei no começo, né, o pessoal fala esse negócio do saudosismo, que ele é um mago dos quadrinhos e não sei o quê. Um outro mito que inventam também é que ele é uma espécie de inimigo do Zack Snyder. E se criou isso na internet, de que o James Gunn ele faz tudo pra, tipo assim, contrariar o Zack Snyder, que ele faz tudo pra mostrar pro Zack Snyder que a visão dele é melhor. Só que, pessoal, isso é uma coisa que eu vejo aqui no YouTube brasileiro, e eu não sei de onde é que o pessoal tirou isso, porque o James Gunn ele é amigo pessoal do Zack Snyder na vida real. Inclusive, se você gostou do jeito como a capa do Superman funciona no filme do James Gunn, agradeça também ao quê? A ele ter conversado com o Snyder sobre como ele fez as cenas de voo no Man of Steel. Se você pegar os dois filmes, você vai ver que tem muitas cenas parecidas de voo do Superman, porque o Zack Snyder, com aquele tipo de filmagem dele, criou meio que um novo parâmetro para cenas de voo do super-herói. E você gosta dele ou não, isso é verdade. O Zack Snyder também parabenizou, né, a performance do David Corenswet e parabenizou o James Gunn por ter conseguido fazer aquele uniforme do Superman funcionar, coisa que ele não conseguiu. Ele tentou fazer um uniforme com a sunga por cima da calça, não funcionou com o Henry Cavill, e o David Corenswet já conseguiu fazer aquilo ali ficar bom, né? O James Gunn conseguiu encaixar no David Corenswet. Pô, isso aqui ficou meio lá ele, né? Mas ele conseguiu fazer o Superman do David Corenswet funcionar com a sunga por cima da calça. Então essa mentira de que há uma rivalidade entre Snyder e James Gunn, não existe isso, cara. Não sei onde é que o pessoal começou a tirar que existe isso, mas sempre tem uma interação entre esses criadores, sabe? Por exemplo, o Christopher Nolan. O Christopher Nolan e o Snyder têm uma rivalidade, porque o Zack Snyder queria o Batman do Christopher Nolan, interpretado pelo Christian Bale nos filmes dele. Sendo que não é essa rivalidade, o Christopher Nolan ajudou o Snyder em várias produções. Então essa rivalidade entre diretores não existe, os caras são só funcionários da DC. Não é como se eles fossem inimigos ali, entende? Os fãs criam essas intrigas, essas tretinhas, mas essas coisas não existem, tá ligado? E se você pegar as entrevistas mais recentes que o James Gunn deu, inclusive muito legal do Wired, que ele faz uma entrevista junto com o pessoal, o elenco, né, do Superman, pra quem gosta de pedir fonte, né? Eu quero fontes. Tudo bem. Tem uma aqui na minha cidade que sai uma água muito boa que eu gosto de comprar, água cristal, uma fonte muito boa. Tem essa entrevista do Wired e o James Gunn fala um pouco sobre esse processo de criação do uniforme, fala das inspirações dele tendo visto os outros filmes do Superman, do que funcionou, do que não funcionou. Então, assim, não há essa rivalidade entre os caras, até porque eles são funcionários da DC. E o papel deles é muito diferente. Até o James Gunn comentou, né? Como ele tá tendo um privilégio mesmo. Por ele ter pego a DC num momento muito ruim, a gente finalmente vai ter um cara que vai ser o cabeça. É igual era quando o Paul Dini e o Bruce Timm controlavam as animações. Era duas cabeças funcionando ali e fazendo funcionar. Era isso. Já quando veio o Zack Snyder, a gente teve um grande problema. Por quê? A gente teve o Zack Snyder tendo a visão dele, a Warner tendo outra, aí veio o Walter Hamada, e por aí vai. Foi querendo, cada hora foi indo para um lado, a gente terminou tendo aquele DCU, que é uma bagunça. Assistam aí o meu vídeo sobre como refazer o DCEU e fazer ele funcionar. E também tem um vídeo meu sobre o Snyderverse, para você ver por que deu errado ali, por que não funcionou e as ideias descartadas. Outra coisa também é que agora com o James Gunn a gente tem uma nova chance de a gente finalmente ver um universo compartilhado da DC funcionando. E cara, a DC precisa demais disso. A DC precisa demais, cara, do universo bem feito, porque literalmente, cara, a gente só tem um universo bom da DC nas animações. A gente não tem assim, no cinema ainda um universo bom mesmo. E por mais que eu falei naquele filme lá do Zack Snyder, no filme sobre, nos vídeos sobre o Zack Snyder, sobre a ideia do Zack Snyder, mas a gente nunca chegou a ter o Snyderverse mesmo. A gente só teve o DCU, e o DCU é horrível, sabe? Então mesmo que você que não gosta do Zack Snyder, nem tem muito o que falar, porque o Snyder mesmo não chegou a fazer um universo. Sempre parava no meio, sabe? Então, teve uma ideia de fazer um universo compartilhado com o Christopher Nolan. Parou, não teve, só teve a trilogia do Batman. Teve uma ideia de fazer o universo do Snyder. Parou também, virou DCU. E o DCU foi aquele flop horrível, com vários filmes ali que só de cabeça eu já lembro. Aves de Rapina, Esquadrão Suicida 1, Shazam 1 e 2, Adão Negro, Aquaman 2, que ninguém assistiu, The Flash, que é literalmente um dos piores filmes de super-herói que eu já vi. Da Era Moderna, com certeza é o pior, que tem os piores efeitos, os piores roteiros, é aquela porcaria. Então, assim, são filmes horríveis, não são filmes meia boca. São filmes horríveis mesmo. E a diferença de um filme ruim para um filme horrível é, por exemplo, o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Aquele segundo, que ele tá no Far From Home, né? Esse aí eu acho um filme meio ruim. É um filme meio xarope, aquele do mistério. Mas, cara, ele é meio xarope, mas dá pra assistir. O The Flash, mano, eu assisti uma vez e eu não assistiria de novo. Sabe? Então, assim, o universo compartilhado da DC foi um dos piores. Acho que ele só não foi o pior por causa mesmo do Sonyverse, né? Aquele do Venom, Morbius, que isso aí foi pior mesmo. Então, assim, a DC, ela precisa de James Gunn. Eu já falei, eu não sou fanboy de James Gunn, não sou hater dele, não sou fanboy do Snyder, nem sou hater do Snyder. Contudo, cara, a gente precisa muito que a Warner acerte com o James Gunn e deixe ele fazer, porque a gente tem que ter um universo compartilhado da DC, cara. Não dá mais pra ficar nessa de, porra, por mais que a Marvel tenha fases ruins, eles conseguiram construir algo. A DC sempre fica nesse, e se, né? E se esse filme tivesse dado certo? E se não tivesse flopado? E se não sei o quê? Sabe, é sempre, se você for olhar, a DC, ela tem muitos filmes descartados que teriam sido bons e não vieram à tona, por quê? Porque os engravatados vetaram e falaram, não, isso aqui não vai acontecer.
E eu espero muito que esses engravatados não atrapalhem o James Gunn, né? Bom, nos resta torcer. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Essas foram as maiores mentiras sobre o James Gunn, né? Ele ser uma espécie de mago dos quadrinhos, ele ser um cara que só segue as coisas ao pé da letra, ele tem uma rivalidade com o Zack Snyder, ele ser um cara imprevisível. E não, isso aqui não é pra atacar o James Gunn, é só pra mostrar mesmo que nem tudo é como a internet fabrica, tá? O pessoal tá imaculando o James Gunn, criando ele de um jeito que ele não é. O James Gunn é um cara criativo, é um diretor divertido e interessante, mas ele não é algum tipo de mago dos quadrinhos, até porque, pessoal, vou falar uma coisa polêmica aqui, mas você fazer uma coisa 100% igual aos quadrinhos não quer dizer que você fez uma coisa boa, tá? Muitas das vezes você faz uma coisa 100% igual aos quadrinhos, vai ficar um negócio até vazio, de certa forma, porque o quadrinho é quadrinho, o filme é filme. Infelizmente, adaptações têm que rolar. E se você ficou aqui até o final, eu peço que você comente emoji de pizza e também que você deixe o seu like e se inscreva se não está inscrito ainda, tá? Confira também o comentário fixado, porque no comentário fixado tem 3 links importantíssimos para você. Clique e descubra. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.